Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Que bom te encontrar aí do outro lado. Fico muito feliz quando eu sei que você está aí, porque é muito importante para mim produzir esses conteúdos e saber que você vai estar aí do outro lado assistindo, compartilhando e se enchendo da presença do Deus eterno. É muito importante, irmãos, conhecer mais de Deus por meio da sua palavra. E a gente aqui está fazendo um trabalho magnífico, um trabalho que pouca gente faz na internet, que é trazer o conhecimento de toda a Bíblia. A gente está começando agora, onde a gente vai pegar todos os capítulos, versículo a versículo, e vai analisar cada um deles. É muito bom quando a gente bota uma mensagem, uma pregação, e a gente ouve uma palavra, que nos motiva, que nos enche da presença do Espírito Santo. Porém, irmãos, o que vai trazer uma linear para a nossa vida espiritual é o conhecimento sobre Deus. É quando nós conhecemos de fato a tua palavra, o que Ele quer que a gente faça, o que Ele não quer que faça. A gente está estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios, é uma carta muito rica, que traz muita informação importante, de uma época muito antiga, mais de 2000 anos atrás, porém, é uma época, cerca de 2000 anos atrás, porém, tem muita coisa que a gente vai ver na igreja de Corinto, que tem muito a ver com a nossa vida nos dias atuais. E é muito importante você estar aqui. Eu fiquei muito feliz, eu tenho um primo chamado Diácono Washington, e ele está usando os vídeos de estudo de Corinto para ele fazer o culto doméstico. Eu não sei se a esposa dele está, Paula, mas eu sei que está ele, o Salomão e a Laura, eles estão ali aprendendo a palavra de Deus, e é muito importante que a igreja volte a fazer cultos domésticos. Isso não abre mão, irmãos, do culto na igreja, tá? Isso não abre mão da comunhão, Santa Ceia, nada disso, mas é muito importante ter o culto doméstico, onde os pais, que são sacerdotes, que têm autoridade sobre os filhos, ensinam a palavra de Deus para os filhos, porque é isso que faz os filhos se tornarem apaixonados por Jesus. Irmãos, é muito triste um pai que colocou um filho no mundo. A Bíblia vai dizer que filhos são heranças do Senhor, e você colocar um filho no mundo, e o filho crescer, se desviar, você fica igual louco, orando, subindo um monte, pedindo oração, para que seu filho volte para os caminhos do Senhor. Ensina a criança no caminho que se deve andar, para que quando cresça, não se desvie dele. O papel do pai e da mãe é trazer ensinamento para os filhos, enquanto eles ainda são crianças. Vamos lá? 1 Coríntios capítulo 1, a partir do verso 10, olha o que vai dizer a palavra de Deus aqui. A gente vai estudar a partir do versículo 10, quem não viu, vai ter um vídeo anterior. Eu já quero, irmãos, agradecer. Tem pessoas que começam a assistir o vídeo, já deixam um like, isso ajuda muito. Eu já queria pedir a você, deixe o seu like, compartilhe essa mensagem com alguém, amém? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque isso tem abençoado muito aqui o nosso canal, e a gente tem a intenção de abençoar muitas vidas. E quando você deixa um like, você deixa um comentário positivo no vídeo, isso faz com que o YouTube reporte ele para mais pessoas, e a nossa intenção é aumentar a nossa rede de alcance, para que vidas sejam instruídas e abençoadas pela palavra do Senhor. Amém? 1 Coríntios capítulo 1, a partir do verso 10, Paulo vai começar a tratar sobre a divisão da igreja, divisão na igreja. Irmãos, é importante saber que do capítulo 1 até o capítulo 4, Paulo vai tratar de um único assunto. Ele vai falar de Cristo, ele vai usar várias situações para poder falar de Cristo. Então, o assunto do 1 ao 4 é um assunto, do assunto 5 é imoralidade na igreja. Ele vai começar a falar de algumas coisas, e a gente, só para você poder entender que ele vai dar continuidade ao mesmo assunto, apesar de ter algumas traduções bíblicas terem títulos, sobre alguns versículos. Então, é importante você saber que do capítulo 1 ao capítulo 4, Paulo está iniciando a sua carta e falando do mesmo assunto. Vamos lá? Vamos conhecer mais da palavra do Senhor? Eu estou usando a versão NVI, que vai dizer assim, tem um título que diz divisão na igreja. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos em um só pensamento, num só parecer. Irmãos, a estratégia do inimigo de nossas almas é trazer divisão na igreja. A estratégia do inimigo de nossas almas é separar as pessoas. Separar é o plano do inimigo para poder tentar paralisar o projeto que Deus tem na minha vida e na sua. E aí, muito importante você tomar conhecimento a respeito do que a gente está estudando, desse texto tão rico e tão importante para nós, porque houve discórdia, houve problemas seríssimos, gravíssimos na igreja, e Paulo ele percebe que há uma necessidade de tratar esses problemas. Paulo percebe que há uma necessidade, irmãos, de trazer união, de trazer unidade na igreja, para que a igreja esteja cumprindo o propósito para o qual ela foi instituída. A igreja, irmãos, ela tem um papel muito importante, um papel principal,
que é unir as pessoas, né? A fé, o momento de ceia é o momento, antigamente era chamado de festa do amor, festa ágape. Então era o momento onde a igreja estava ali para poder viver um período de comunhão. E a gente vai estudar sobre tudo isso, isso vai ser mais na frente. Eu só queria que você entenda que o propósito principal de Paulo escrever essa carta foi para poder corrigir problemas da igreja. A gente começou no tópico anterior, no vídeo anterior, a gente ficou muito feliz de conhecer um pouco, e saber, um pouco, né, do início da carta, da introdução de Paulo a essa carta, e Paulo vai deixar muito claro que por mais problemas que a igreja tenha, a igreja ela é de Deus. Então a gente aprendeu que tem que ter muito cuidado com aquilo que Deus coloca em nossas vidas, né? Ou melhor, com a instituição que a gente começa a fazer parte. Às vezes a gente chega numa igreja e começa a enxergar alguns problemas e a gente acha que deve de repente sair ou falar mal da igreja, ou começar a verbalizar coisas contrárias àquele grupo que está ali cultuando ao Senhor. E Paulo vai deixar claro que aqui, a gente vai aprender isso aqui agora, que apesar da igreja ter divisão, a igreja ela é de Deus. Então cuidado, porque às vezes você olha e fala: pastor, eu não consigo me conectar de repente com o ensinamento muito tradicional, porque eu sou alguém muito pentecostal e eu gosto do fogo, eu gosto do manto, e olha, eu gosto muito do fulano quando prega, eu gosto muito de ciclano. A gente vai abordar isso aqui já já, porque o próprio texto vai direcionar a gente para isso. Independente, irmãos, daquilo que você pensa ou deixa de pensar, cuidado com aquilo que você fala da igreja de Deus. Por quê? Porque tem pessoas que se identificam com uma igreja mais tradicional e não conseguem numa igreja pentecostal por conta de barulho. Tem gente que, enfim, acontece muitas coisas que faz a gente, né, ter tendência a gostar mais de uma coisa do que de outra, e isso não diferencia, né? Não é porque eu acredito que Deus está numa igreja muito pacata que Ele está lá, ou Deus não está numa igreja que faz barulho porque Deus não está lá. Não é isso. Então muito cuidado com aquilo que nós viemos falar sobre a igreja de Deus. Olha só, versículo 10, a gente acabou de ler aqui: irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está falando em nome de quem? Do dono da igreja. Ele começa a falar a respeito de quem tem propriedade para poder falar. Ele está falando: eu não falo em meu nome, eu não falo em nome de Apolo, de Pedro, não, eu estou falando em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Suplico a todos que concordem uns com os outros no que falam. Aí ele vai dizer: para que não haja divisão entre vocês, e assim que todos estejam unidos num só pensamento, num só parecer, caminhando todos numa direção. Porque se o inimigo conseguir dividir a igreja, irmãos, ele faz uma pessoa ir para um lado, outra pessoa ir para o outro, né? E ele consegue paralisar o projeto que Deus tem. Porque o projeto que Deus tem, irmãos, vai caminhando todo mundo junto. O projeto que Deus tem, né, é quando a gente olha para a empresa. Uma empresa, ela tem o CEO, ela tem os diretores, ela tem os gestores locais, ela tem os produtivos, ela tem quem faz o café, quem limpa, quem guarda o pátio. Então tem todo um processo para que haja. Se tivesse todo mundo, fosse só o CEO, não ia dar certo. Então há um processo, e o inimigo ele quer trabalhar para poder destruir esse processo. Verso 11, olha só, ele vai falar de uma coisa aqui, irmãos, no verso 11, que eu queria muito que a igreja atual soubesse disso. Existe um pecado que nós, como igreja, às vezes cometemos e achamos que não é pecado, ou achamos que não estamos cometendo isso, que é o pecado da maledicência. O pecado da maledicência é quando eu falo de alguém quando alguém não está presente. Existe um pecado, irmãos, chamado fofoca. A maledicência, né, é a fofoca. Olha só, Paulo vai escrever aqui uma coisa, irmãos, muito importante, que vai dizer assim: ó, meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloé de que há divisões entre vocês. Paulo, irmãos, ele está dizendo o seguinte: olha só a importância. Às vezes acontecem problemas, né? Eu não gosto muito de usar esse termo, mas a gente fala assim: há males que vêm para o bem. Já ouviu falar esse ditado? Que tem males que vêm para o bem? Eu não concordo muito com isso, porém, aqui parece que isso se encaixa, porque se não tivesse o problema nessa igreja, nós não teríamos a carta de Paulo, e a gente não teria tanta informação rica aqui para poder aprender muita coisa, né? A gente vai aprender como deve ser o culto, se deve falar em língua, se não deve falar em língua, quantos falam em língua, enfim, vai falar de coisas assim tão importantes, né? Que hoje tem gente que às vezes está na Bíblia e ele acaba não fazendo uso, não acreditando por conta da sua linha de pensamento, sua linha teológica, e isso é muito preocupante. Aqui Paulo vai tratar de um assunto, irmãos, que ele é informado por alguém que está acontecendo, que está tendo um problema na igreja, que está tendo um problema na instituição chamada igreja. Isso serve, irmãos, não só para a igreja, isso serve para a família, isso serve para a empresa, isso serve para tudo quanto é lugar. Aqui Paulo está tratando da igreja, onde ele era o responsável. A família de Cloé percebeu que estava tendo um problema gravíssimo, né? Problemas, na verdade, que não era um problema, eram vários problemas. E ele percebe que precisa de uma intervenção. Então, possivelmente, irmãos, ele já tenha tentado resolver algumas coisas e ele não conseguiu resolver, e por isso ele teve que falar com alguém
que era responsável. Aquela informação chegou até o apóstolo Paulo. Irmãos, tem problemas dentro da igreja, da instituição, que às vezes a pessoa fica sabendo, e ao invés de poder cessar aquilo ali, ajudar a encerrar aquele assunto, o que ela faz? Ela começa a fazer parte, ela entra naquele comboio e começa a falar e dar a sua opinião e dizer o que pensa. Olha, realmente eu penso isso ou aquilo. Irmãos, eu e você não temos esse direito. Paulo está mandando essa carta justamente para poder cessar esse tipo de coisa. Por quê? Porque cada um estava dando apoio a quem ele tinha mais intimidade, cada um estava fazendo aquilo que parecia ser direito. Isso não funciona. Então a gente começa aqui a perceber que Paulo é informado por quem, pastor? Tem gente, irmãos, que às vezes quer resolver um problema. Já aconteceu comigo, né? A pessoa chega para mim, traz o problema e fala: pastor, está acontecendo isso, fulano está fazendo isso, e a pessoa chega para mim e fala isso. Já aconteceu algumas vezes, mas fala assim: mas pastor, não fala que foi eu que falei. Porque ele está preocupado, irmãos, ele quer resolver, mas ele não quer se expor. Ele quer resolver, mas ele não quer se expor. Irmãos, a saúde da igreja local, ela depende de você. A saúde da igreja local depende de todos. Então tem informação, irmãos, que o pastor, ele não vai ficar sabendo. Tem informação que o pastor, irmãos, ele não tem noção do que está acontecendo. Ele não vai conseguir saber de tudo. Então, se chegar até você, irmãos, é muito importante que, se for um assunto que você não consiga resolver, um assunto que vai degredir, vai destruir, vai acabar com o corpo de Cristo, você precisa de ser um agente de Deus para trazer solução para isso, e não ser mais um que fica dando sua opinião. Eu concordo com A, eu concordo com B. Irmãos, independente da sua opinião, tem que se resolver, esse assunto tem que terminar. Fofoca, maledicência é coisa diabólica, do Satanás, o inimigo das nossas almas. Ele vai fazer você dentro da igreja, ou alguém dentro da igreja, viver, né? Achar que está indo para o céu, achar que está fazendo a vontade de Deus, achar que está agradando o Pai, e de repente, irmão, está caminhando a passos largos na direção oposta. Por quê? Porque às vezes sabe que está acontecendo alguma coisa, o pastor não está sabendo, ou às vezes o pastor está sabendo parcialmente, não sabe nem nada de forma muito profunda, e você está quieto com aquele assunto. Então é muito importante você entender que a saúde da igreja local, ela não depende só da liderança, ela depende de toda a membresia. E aqui, quando Paulo recebe essa informação, irmãos, a pessoa que manda a informação fala quem é. Fala: Paulo, sou eu, da família de Clói. Ele começa a dar nomes de quem foi. Por quê? Quem é de Deus, irmãos, não tem medo de se expor para resolver um problema que é da igreja. A igreja, irmãos, não é nossa, a igreja ela é de Deus. Pastor, mas tem um pastor lá, tem um apóstolo, né? Agora tem pessoas, tem um bispo, e aí, irmãos, a igreja ela não é nossa, a igreja ela é de Deus, ela é do Senhor, e nós estamos aqui, irmãos, somente, como a gente vai ler isso aqui já, ainda na primeira carta de Paulo aos Coríntios, a gente vai ler que nós somos, irmãos, cooperadores de Cristo, nós somos cooperadores de Deus na obra dele, porém a obra ainda é do Senhor, nunca vai deixar de ser, e nós precisamos de ter esse tipo de intenção de quê? Eu preciso de tentar resolver, se eu não conseguir resolver, eu levo para quem pode resolver. Eu não quero, irmãos, que vocês saiam assistindo esse vídeo levando um monte de problema para o pastor da sua igreja, né? Mas é importante que você, quando tomar ciência, irmãos, tente resolver. Chame alguém, de repente um líder de célula, chama alguém que é um diácono, um presbítero, uma liderança, e fala: olha, está acontecendo isso, fulano falou, eu vi fulano falar isso, ciclano, está acontecendo isso com fulano, ciclano, enfim, tentar uma maneira de resolver. Se não tiver jeito, irmãos, tem que levar para o líder, e cuidado para, às vezes, não achar que o líder sabe, ou coisa parecida, e ficar julgando o líder, irmãos. O meu papel, o seu papel não é esse. O nosso papel é cooperador de Deus, de Cristo, na obra do Senhor. Então você precisa de entender isso, que aqui Paulo fala algo, né? Ele manda uma carta, a gente só tomou conhecimento de tudo que está acontecendo em Corinto, e a gente usa isso como exemplo para nós nos dias de hoje, porque alguém teve coragem de chegar e veio resolver o problema. Eu passei por um processo na igreja uma certa vez, e eu fiquei sabendo de alguns problemas, só que as pessoas que vinham trazer os problemas pediam: pastor, não comenta que eu te falei nada, pastor, está acontecendo isso, mas não comenta que eu te falei nada, pastor, está acontecendo isso, até que chegou alguém, irmãos, com coragem, e falou: pastor, está acontecendo isso, estão fazendo isso, aí começou a detalhar tudo, e falou: olha, você não é a primeira, não é a segunda, e nem a terceira pessoa que está me trazendo esse problema, essa análise, só que as pessoas que me trouxeram isso antes falam que eu não posso falar o nome, eu não tenho como, eu vou falar o quê? Foi uma revelação? Eu vou mentir? Vou dizer? Não, eu preciso dar nome de quem falou isso. Eu vou dizer disseram, fica muito vago. Então, irmãos, você precisa de ser alguém que seja bíblico, e aqui nós estamos vendo alguém, a família de Clói foi alguém que decidiu tomar um posicionamento de Deus, cristão, bíblico, e falou: eu vou encerrar esse assunto. Como? Eu vou levar, tentei resolver na igreja local, não consegui, eu vou levar até o apóstolo Paulo para poder solucionar. Tem gente, irmãos, que por conta da cultura, da onde mora, de onde vive, existe uma cultura, irmãos, que acontece no meio, né, de bandidos, traficantes, ou no meio dos policiais, que chama, né, quem leva a informação, né, leva a informação
para alguém, ele é conhecido como X9, dedo duro, enfim, seja como você queira chamar, irmãos, isso é no mundo, nós somos da igreja, e nem use esse tipo de vocabulário da igreja, nem pense uma coisa dessa. Você é alguém que é bíblico e precisa de encerrar problema. Não seja alguém que ouve, irmãos. Tem gente que fala assim, pastor, eu vou ouvir, vou ficar neutro, deixa depois alguém resolver. Irmão, se chegou até você, irmãos, Deus está falando com você, através do conhecimento da palavra dele, que você é um agente para solucionar. Se você ouvir e ficar quieto, você sabe o que é? Conivente com o erro, conivente com o problema que está acontecendo no corpo de Cristo e você não está fazendo nada para poder encerrar. Isso é muito ruim. O omisso, irmãos, é muito ruim. É pior, às vezes, do que o outro, porque o outro, ele toma a decisão de se rebelar e ele vai lá e todo mundo começa a saber quem ele é. O ruim é o omisso, aquele que ouve, que escuta as coisas e fica quieto. Ele não fala nada e às vezes fala da liderança, fala de A, fala de B, acha que todo mundo está sabendo, às vezes é só ele que sabe, só ele que descobriu, só ele que ouviu, ou chegou só até ele, e ele fica comentando. Quando eu falo ele, pode ser ele ou ela, tá? Aí a pessoa começa a fazer o quê? A nutrir aquilo ali, começa a comentar com A e com B, não, já falei com fulano, mas fulano resolveu, ele que tinha que falar com o pastor, ele que tinha que falar com o gerente geral, ele que tinha que falar com o dono da empresa. Irmãos, seja alguém onde a fofoca se encerra. Se alguém for falar de alguém com você, ou você ouve e fala para a pessoa, olha, eu ouvi fulano falar isso de você, ou você chega e fala, irmão, se você falar comigo, irmã, se você falar comigo, eu vou falar com ele, tá? É de quem que você quer falar? Joaquim? Fala, pode falar que eu vou. O que você falar aqui, dependendo do que for, eu vou falar com ele. Eu não vou ser seu ouvinte para poder você falar mal dele, apontar erro dele, ou alguma coisa que está acontecendo, e vou compactuar com você. Só que, irmão, infelizmente, muita gente gosta da fofoca, muita gente gosta de saber das coisas do outro. E às vezes fica, olha, eu não estou fazendo fofoca não, hein? Eu só estou comentando com você porque eu confio em você. Tá? Irmãos, cuidado com isso. Não faça ouvido de mercador, não faça que... Cuidado. Deus está falando com você através do conhecimento da palavra dele, dessa carta riquíssima que nós temos acesso, que é a carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto. Ele vai explicar qual é o problema, qual é a divisão que está acontecendo na igreja, né? Aqui ele vai abordar um primeiro problema e vai tendo outros, e depois a gente vai conhecer no discorrer de toda a carta. Verso 12. Com isso, quero dizer que cada um de vocês afirma, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, e o outro vai dizer, eu sou de Cristo. Irmão, isso aqui também é algo terrível na igreja. É algo terrível na igreja, né? Porque as pessoas estavam ali, irmãos, divididas entre quem? Entre Paulo, Apolo, Pedro e Cristo. Olha só. Aí, o que é isso? Isso é aquela pessoa, irmãos, que acha que Deus está só numa denominação, acha que Deus está só na igreja que ele frequenta, que ele mais se identifica. De repente, olha, eu sou de uma igreja church, eu sou de uma igreja de parede preta, pastor, está amarrado parede preta, eu sou da igreja da parede branca, lá, olha, essa igreja da minha igreja pintar parede de preta, eu saio dela na hora. Irmãos, vai visitar. Eu tive uma experiência dessa. Eu fui visitar, assim que começou esse negócio de igreja preta, fui visitar uma igreja, irmãos, que experiência que eu tive. Que experiência espiritual que eu tive, fortíssima, porque cheguei lá, Deus falou comigo do início ao fim, eu chorava demais, irmãos, demais, que eu fiquei assim, eu falei, Senhor, me perdoa de querer colocar o Senhor numa caixa, porque a gente ouve dizer, irmãos, que tem que ser de um jeito, que pode isso, não pode aquilo. Eu sou da época, irmãos, que não podia ir para a praia, que era pecado, eu não podia jogar futebol, que era pecado, eu não podia soltar pipa, que era pecado, eu não podia fazer faculdade. Irmãos, é uma coisa, e hoje, irmãos, graças a Deus, dizia que não podia ter televisão. As mesmas igrejas que diziam que não podia ter televisão, hoje elas têm rede de televisão, elas têm rádio. Eu louvo a Deus que a visão abriu, expandiu através de quê? Do conhecimento da palavra de Deus. E aqui, irmãos, esse problema é tão sério, porque alguns diziam assim, eu sou de Paulo. Quem era Paulo? Paulo, irmãos, para eles, era tido como se fosse alguém, um pastor, ou um líder, um apóstolo, meio liberal. Por quê? Porque Paulo foi escolhido por Deus para poder pregar a palavra de Deus para quem, pastor? Para os gentios. O objetivo que Paulo foi alcançado por Deus foi para pregar para os gentios. Então a igreja de Corinto, né, alguns eram adeptos, falaram, não, eu sou do time de Paulo, eu não sou judeu, eu fui alcançado por Cristo através da vida de Paulo, e eu faço parte da vida do evangelho de Paulo. Queria, né, dizer o seguinte, não, eu sou o descolado, eu sou para frente, né? E começou ali. Aí o outro falava, não, mas eu sou de Apolo. Apolo era quem? Alguém que tinha uma pregação mais refinada. Apolo era alguém que tinha um nível, né? Um QI mais elevado, né? E a pessoa ficava, não, meu Deus, Paulo tem um monte de gente lá, um monte de herege com ele, porque as pessoas estão lá, nem usa roupão até aqui, ou enfim, começava a colocar aquilo que eles tinham como parâmetro, né, de fé. E eles estavam lá, não, eu sou de Apolo. E o outro dizia, não, eu sou mais centrado, eu sou da linha judaica, eu sigo o que Pedro prega, eu não, sou do time de Pedro, pelo amor de Deus, não. O que Apolo fala, ele fala com tanto requinte a sua palavra, que muitas das vezes eu não entendo, e Paulo é muito liberal. Então, tinha uma divisão dentro da igreja, irmãos, ele está falando sobre isso, e outros vão dizer assim,
e eu sou de Cristo. O pior, meu irmão, desses grupos, eu quero dizer que ele é de Cristo, sabe por quê? É aquele que não quer ser liderado, ele fala assim, não tem ninguém que está por cima de mim, não tem pastor, não tem diácono, não tem ninguém, eu sou alguém que sou de Cristo, eu leio a palavra, eu interpreto, eu sigo e obedeço só a Cristo, ele sim é o meu pastor, irmãos. Esse é o pior grupo que tem, é o grupo que não quer sujeitar ninguém, é insubordinado, para ele é ele que é o importante, ele começa, então cuidado, irmãos, porque às vezes tem pessoas querendo passar uma espiritualidade que não é verdade, tem pessoas querendo vender, né, uma espiritualidade que não é verdade, porque ele quer dizer uma coisa que não é. Antigamente eu costumo falar muito sobre isso, né? É o Denorex, parece, mas não é, porque ele parece, porque olha e fala, não, aí começa a puxar sardinha para Apolo, o outro não, para Pedro, o outro puxando sardinha para Paulo, e o outro, não, mas eu sou melhor de todos vocês, rapaz, eu sigo a Cristo, nem Paulo, quem é Paulo, quem é Apolo, quem é Pedro, não, eu sou de Cristo. Quem é o pastor Carlos Eduardo? Lá na minha igreja, meu pastor sim, ou fulano sim, entendeu, irmãos? Então cuidado, porque o que Paulo está combatendo aqui é justamente sobre isso, é justamente esse tipo de falsidade, né, cristã, falsidade evangélica, porque a pessoa finge ser uma coisa que não é, e a Bíblia vai falar, irmão, sobre hierarquia, sobre obediência, liderança, sobre tudo isso. Verso 13, eu espero que esteja sendo bênção para vocês já até aqui. Verso 13 vai dizer assim, acaso Cristo está dividido? Paulo vai começar a explicar para eles, fala, olha, eu estou mandando uma carta para vocês, uma carta um pouco dura, Paulo começou essa carta com muito amor, respeitando, falando as qualidades da igreja, que elas têm os dons, que elas são de Deus, apesar dos problemas, a igreja ela é de Deus, cuidado. Eu quero muito enfatizar isso com você até o início desse estudo, até o início desse capítulo da primeira carta. A gente vai entrar na segunda carta, a gente vai ver que os problemas da primeira carta foram resolvidos, grande parte, porque na segunda carta já vem outro conteúdo, e é muito importante você ficar atento a isso. Aí Paulo vai dizer assim, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em seu favor? Foram vocês batizados em nome do Paulo? Irmãos, aqui é um outro problema, né, que às vezes a pessoa acha que o batismo dela vale mais do que o outro, porque quem batizou ela foi fulano. Olha, quem batizou, vou falar um nome aqui conhecido, né, que é muito querido por pessoas do Brasil e do mundo todo, o pastor, olha, eu fui batizado pelo pastor Cláudio Duarte, no Rio Jordão. Meu Deus, parece que o batismo dele vale mais do que o batismo feito numa igreja que não tem rede social, não tem nada, foi feito na piscina, no rio, em qualquer lugar. Irmãos, não muda nada. O batismo, irmãos, é a confissão pública de fé, é a segunda confissão pública de fé. E Paulo está dizendo, eu morri com você, Pedro morreu com você, Apolo morreu com você, cara, a igreja é de Cristo, a igreja não é nem minha, a igreja não é de Pedro, não é de Apolo, a igreja é de Cristo, a igreja é de Deus. Então, irmãos, quando você não tem esse entendimento, você começa a achar que uma igreja é melhor do que a outra, que um pastor é melhor do que o outro, só porque você se identificou com um tipo de mensagem, com um tipo de condução de igreja, um tipo de condução de culto, você acha que a sua igreja é melhor do que a outra. Irmãos, Deus, ele vai salvar cada um na medida dele. Tem pessoas, irmãos, eu tenho um pregador que eu amo ouvir, que é o pastor Luciano Subirá. E uma certa vez, uma pessoa estava com dúvida, né? Eu peguei um vídeo do pastor Luciano Subirá, ele tem uma facilidade incrível de explicar, e eu mandei esse vídeo para a pessoa, e a pessoa chegou e falou, cara, que loucura, que vídeo é esse? Não entendi nada do que o pastor Luciano, do que esse pastor falou, que ele não conhecia o pastor. Eu não entendi nada, não explicou nada, para mim não falou nada com nada, porque ele tem tanto conteúdo. Você pega um vídeo às vezes de 12 minutos, 10 minutos do pastor Luciano Subirá, irmãos, tem tanto versículo bíblico que confunde. Quando alguém não consegue acompanhar a linha de raciocínio e a profundidade que ele leva às pessoas do conhecimento, a pessoa fica para trás. E tem outros, irmãos, que depende de alguém que de repente pega um versículo e fala um versículo na mensagem inteira, e a pessoa também é edificada, ela é salva, e Deus alimenta ela espiritualmente do mesmo jeito. Então eu não posso dizer, porque eu gosto do pastor Luciano e tantos outros pastores, que você tem o nome de um aqui, eu gosto de fulano, e menosprezar o outro, cara. O outro vai ser usado por Deus também para alcançar quem tem que ser alcançado por ele, porque nem todo mundo, irmão, vai se identificar com todo mundo. Irmãos, às vezes tem alguém que você fala, meu Deus, que chefe bom é esse, que pastor magnífico é esse, e nem todo mundo se identifica. De repente tem muita gente que gosta, tem alguém que não gosta. Você compra às vezes um produto, né, em algum lugar, tu fala que produto magnífico, todo mundo que você conhece comprou, gostou, mas você olha lá, às vezes na classificação, alguém vai fazer a pontuação sobre a qualidade do produto, e alguém bota nota baixa, você fala, que isso? Porque ninguém é igual a ninguém. Então nós precisamos de entender, respeitar que a igreja é de Deus, a igreja é de Cristo, e Paulo está enfatizando, cara, a igreja é de Cristo, foi eu morto por vocês, então não tem como o líder, irmão, que está hoje aqui, amanhã pode não estar, a palavra de Deus, ela permanece para todo sempre. Então, o que vale, irmãos, é a igreja que é do Senhor. Hoje eu estou aqui, amanhã pode ser outro no meu lugar. Então, irmãos, é importante que você entenda que a igreja é de Cristo. E Paulo está dizendo que quem foi crucificado, irmãos, se hoje eu e você temos acesso à árvore da vida, se temos o nosso nome escrito no livro da vida, foi pelo sangue de Cristo derramado no madeiro. Então, cuidado com essas divisões. Satanás, ele é astuto, ele faz de tudo para tentar fazer o quê? Para tentar desvirtuar a minha fé e a sua, achando que a gente, né, vai cair dentro da intelectualidade. Aqui tinha pessoas nessa igreja, essa igreja
ela foi plantada num lugar muito estratégico, era como se fosse o corredor do mundo, e era uma cidade portuária, então tinha navios chegando, saindo. Imagina o movimento, né, de carros, né? Carros daquela época era carro de boi, essas coisas, tá, irmão? Então, imagina, entrando, saindo ali, né? Como hoje tem carros e caminhões fazendo, na época tinha outros veículos, né? Navios. Imagina entrando e saindo pessoas. Então, era uma igreja que tinha muita facilidade de se perder por conta da grande movimentação de pessoas e várias culturas chegando junto naquele ambiente. Ainda no verso 13, foram vocês batizados em nome de Paulo? Irmãos, tem gente, já te falei, né? Que tem gente que acha que foi batizado por fulano, que o batismo dele vale mais do que o outro. Não existe isso. O batismo é por um propósito só. A igreja é de Cristo, a igreja é de Deus, e nós estamos fazendo o que? Somos colaboradores, cooperadores de Deus, expandindo o Evangelho. Então ninguém é melhor do que ninguém. Eu fui batizado numa igreja, pastor, foi 5.000 pessoas junto comigo batizado. E o outro, pastor, fui batizado sozinho na minha igreja, só teve um batismo no ano, só teve um batismo em 2 anos, eu fui batizado. Irmão, não muda nada, não muda nada. Amém? É a expansão do reino do mesmo jeito, e ninguém é melhor do que ninguém. Cada um recebe de Deus uma capacidade, e a gente não está aqui para trazer divisão, e sim união dentro da igreja do Senhor. Verso 14. Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Caio, de modo que ninguém pode dizer, eu fui batizado em meu nome. Ele vai dizer assim, batizei também o da casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei mais alguém mais. O que Paulo está dizendo? Ele está invalidando o batismo? Não. Paulo está dizendo que o batismo não vale nada? Não, irmãos, ele não está dizendo isso. Ele já está dizendo, irmãos, que ele deu graças a Deus porque a pessoa não pode dizer, eu fui batizado pelo apóstolo da igreja, o plantador da igreja. Não. Ele está dizendo, irmãos, que é importante a validação do batismo. O batismo é bíblico. Sem ele, irmãos, tem gente que não vai alcançar a vida eterna, porque o batismo ele não salva. O que salva é a fé em Cristo Jesus. Porém, se eu tenho fé em Cristo Jesus, eu recebo como meu Senhor e Salvador, e a segunda parte desse processo é passar pelo batismo nas águas. O próprio Cristo se batizou. Então, irmãos, é importante ter entendimento sobre isso, né? O batismo vai falar que o batismo representa a marca que você tinha no Antigo Testamento, que era a circuncisão. No batismo no Novo Testamento vai dizer que é uma marca invisível que você carrega. Ela é invisível aos olhos humanos, mas ela é visível. Você já reparou, quando a pessoa aceita Cristo, ela passa pelo processo de salvação, se batiza, ela chega no ambiente, irmãos, com uma roupa igual a todo mundo, não estava usando vocabulário diferente de nada, não chamou ninguém de varão, de varoa, não deu a partição para ninguém, e ela chegou no lugar e a pessoa fala, você é cristão, né? E a pessoa fala, sim, sou. Aí, como é que você sabe? Eu senti. Senti o quê? Porque tem uma marca em você. O mundo espiritual, irmãos, ele te odeia quando você tem essa marca. Ele vai tentar fazer de tudo para tirar você da presença e vai tentar mostrar você problemas dentro da igreja. Se você ficar quieto, calado, você vai ser um omisso na obra de Deus. Em vez de você ser um cooperador, você vai ser alguém que infelizmente vai fazer um trabalho inverso só porque ficou quieto. Então o meu papel, o seu, não é ficar quieto, é trazer soluções para o problema do corpo de Cristo. Cristo é o cabeça e ele está falando com você, usando a palavra dele e a minha vida para acessar você em nome de Jesus. Então Paulo vai dizer, cara, eu sou feliz, eu sou grato a Deus, dou graças a Deus porque eu não batizei quase ninguém, porque senão a pessoa achar que o batismo que Paulo deu foi melhor do que o outro, o batismo que Pedro fez é melhor do que o de Paulo. Quem é o apoiador, né, do time, da panela de Apolo vai achar que, irmãos, não é isso, não dá para ter panela dentro da igreja, não dá para ter grupinho dentro da igreja, não dá para dividir o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, corpo é isso aqui, irmãos, isso aqui é corpo, aqui, eu tenho aqui, essa pontinha, aqui tem unha, aqui tem uma pontinha do dedo, vai várias partes, tá vendo? Aí vem o pulso, depois vem o antebraço, depois vem o braço, ombro, né, pescoço, e começa, irmãos, nada disso vive separado. A maior astúcia de Satanás é fazer a pessoa entender que ele pode criar um grupinho separado. Imagina, o grupinho da mão sai, irmãos, desconectou do pulso, já era, morreu, não tem corrente sanguínea, não tem oxigenação, não tem vida. Então cuidado, porque às vezes a gente está morrendo e acha que tem vida, é um morto-vivo dentro da igreja, e às vezes, se invés de ser um ajudador, você é alguém que atrapalha. Eu estou falando isso para você diretamente, eu estou falando para você aprender e você entender que esse tipo de coisa acontece. Então ele fala, que ele deixa claro isso, eu estou enfatizando para você que ele não está invalidando o batismo, tá? Ele está dizendo só o seguinte, é importante que o batismo não seja, o fato de alguém batizar, isso torna alguém melhor do que alguém, não é isso que Paulo está dizendo. Amém? A gente está caminhando para o final aqui, e eu vou gravar logo outro vídeo também, depois daqui por diante, possivelmente eu já consiga colocar para aparecer aqui, no finalzinho do vídeo vai aparecer uma tela no cantinho, você clica nesse vídeo, nessa tela que vai aparecer, e já vai direcionar você para o próximo vídeo, que a gente vai estar gravando para você ir pegando a sequência todinha, e é muito importante, eu fico muito feliz de ter você aqui, de saber que você está se interessando por algo tão nobre, que é o conhecimento da palavra de Deus. Paulo mesmo, ele fala assim, que o povo bereano eram os mais nobres, porque eles escutavam Paulo pregar, e depois iam ler se o que Paulo pregou fazia sentido com a palavra de Deus. Aqui a gente não estou pregando para você, mas eu estou lendo versículo a versículo, e fazendo um comentário que você tenha sabedoria e inteligência suficiente
para você acompanhar e entender o seguinte, cara, eu estou me enobrecendo. Por quê? Porque eu estou querendo conhecer mais de Deus. Muita gente hoje quer palavras, irmãos, que eu também quero. Palavras que vão vir e vão trazer um refrigério, uma resposta, um conforto para o nosso coração. Mas o que vai trazer uma vida linear é conhecendo esses textos. Imagina, a pessoa vai no culto, é extremamente abençoada, cheia da presença, o Espírito Santo transborda na vida da pessoa, mas a pessoa sabe de um problema na igreja, e alguém em fornicação, alguém fazendo parte do ministério e vivendo uma vida, né, de sexo fora do casamento, alguém adulterando, alguém que está desviando o dinheiro da igreja, alguém que de repente tem uma vida dupla, né, duas famílias. Irmãos, seja o que for, o que você faz? Tu não vai arrumar fofoca, tu vai chegar e falar, pastor, cuidado, está acontecendo isso. Isso é o que serve para a igreja, para a empresa também. Se você trabalha numa empresa, irmãos, e está alguma coisa errada acontecendo, você tem que ser o ponto final. Eu trabalhava numa empresa e tem um rapaz, ele é amigo até hoje, eu vou lembrar o nome dele aqui já. Marcelo, o nome dele, eu chamo de Marcelo Lante. Uma certa vez um rapaz foi vender um pano na empresa que eu trabalhava, um tecido, um pano bom, né? Eu era responsável pela oficina da Peugeot em Niterói, e eu fazia o quê? Eu estava precisando de comprar trapo para poder os mecânicos limparem as mãos. E chegou um rapaz com um pano branco lá, irmãos, começou a falar tão bem do pano. Eu falei, rapaz, depois experimenta, peguei o pano, falei, rapaz, suja a mão, passa a mão. Aí sujava a mão na graxa, passava a mão e o pano limpava bem, absorvia bem, não deixava pelo. Ele, rapaz, isso aqui para você montar motor é excelente, que não deixa pelo, não tem período de entupir, passagem de óleo. Ele foi dando uma aula de para que o pano servia. E, irmão, estava ali, não só eu, mais pessoas queriam comprar aquele tecido dele. E ele chegou para mim e falou assim, na época, isso tem muitos anos, na época ele falou assim, esse pano aqui, esse tecido aqui é um tecido para 3 ganhar. A gente vende ele barato, mas 3 ganham aqui, eu não posso vender mais barato do que isso. Eu não me lembro qual foi o valor na época, né? E ele chegou para mim e falou assim, eu ganho, fulano ganha e ciclano ganha. O que era? Ele estava, irmãos, desviando, aquele tecido era pano cirúrgico. Por que ele não solta pelo? Porque ele era para ser usado em cirurgia. Então, quando passava lá para secar o sangue, para limpar o ambiente onde estava sendo feita a cirurgia, ele não podia deixar fragmento que poderia gerar uma infecção depois. Aí ele falou assim, cada pano desse, eu acho que ele queria num pacote grande, né, que vinha vários panos, se eu não me engano, ele queria R$60. Ele falou assim, cada pano desse custa R$20. Aí eu falei assim, mas como é que você, 3 panos custa 60 e você quer me vender um pacote com, sei lá, com mais de 100, 200 panos aí dentro por 60? Ele falou assim, não, rapaz, isso aqui é porque a gente trabalha num setor público de uma prefeitura, de um município, e a gente pega esse pano aqui, a gente tem uma meta de compra todo mês, e a gente tem que comprar, não pode diminuir, enfim. Ele estava roubando um pano, irmão, da área da saúde, irmãos. Irmãos, eu e você precisamos da saúde pública, irmãos. Como é que eu vou cooperar? Na hora que ele falou isso, estava um monte de gente querendo comprar, e o Marcelo falou assim, cara, tu acabou de perder sua venda, você ia vender para ele, apontou para mim, você ia vender para ele, mas eu conheço o caráter dele, você acabou de perder sua venda, eu expulsei o cara, falei, irmão, vai embora daqui. Aí o pessoal queria comprar, falei, ninguém vai comprar isso aqui dentro, se quiser comprar, compra lá fora, isso é roubo, rapaz, isso é caso de polícia. Aí falei com o rapaz, ele ficou meio assim. Enfim, o que é isso, pastor? Irmãos, eu e você estamos ali, irmãos, para ser boca de Deus no local. Eu estou aprendendo na palavra que isso aqui não é só para a igreja, irmãos, isso aqui é para qualquer ambiente que nós estivermos, principalmente para a igreja, tá? Versículo 17, para a gente poder terminar essa parte aqui, e a gente vai começar o versículo 18, que vai falar sobre a sabedoria, Cristo, sabedoria e poder de Deus. Vai ser fantástico essa parte também aqui, e a gente vai terminar o capítulo 1. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com palavras de sabedoria humana, não palavras com sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Isso aqui é muito forte, o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está falando, irmãos, ele não está, mais uma vez eu vou enfatizar, ele não está invalidando o batismo, mas Paulo está dizendo o seguinte, o meu papel é pregar as boas novas, e com isso ele vai fazendo liderança, vai fazendo sucessores, ele vai preparando pessoas na igreja, irmãos, para dar seguimento ao que ele começou. E ele está dizendo o seguinte, as pessoas que vão me auxiliar, elas vão fazer o batismo. É sobre isso que ele está falando, não é para invalidar o batismo. E ele vai dizer o seguinte, o meu papel é multiplicar a palavra, é trazer a palavra de conhecimento. Irmãos, tem gente, irmãos, que faz um trabalho incrível na igreja, mas se botar ele para falar isso, fazer o que eu estou fazendo aqui, ou subir no altar, ele não consegue. Eu sou melhor do que ele? Não, em nada, porque o que ele faz, talvez eu não consiga fazer, e o que eu tenho que fazer, se for fazer o que ele faz, eu não consigo terminar, ou dar sequência ao que eu preciso fazer. Entende? O corpo, a conexão do corpo, a importância de cada um. Irmãos, imagina minha mão sem os dedos. Eu vou pegar o quê? Entende? A importância do corpo estar unido. O inimigo ele vai tentar desvincular, separar o corpo, e a gente precisa de entender isso. E Paulo fala assim, e pregar não com palavras de sabedoria humana. Paulo está falando, cara, pensa em alguém sábio, irmãos. Pensa em alguém que falava no mínimo 4 idiomas, né? Dizem que falava 5, talvez até mais.
mas no mínimo 4 idiomas Paulo falava. Paulo era alguém, irmãos, que foi treinado aos pés de Gamaliel. Paulo foi alguém, irmãos, que estudou com os melhores teólogos da sua época. Paulo foi alguém, irmãos, que mergulhou no conhecimento bíblico muito poderoso. E ele está dizendo, cara, tudo que eu estudei não vale de nada, porque se Cristo não estiver na mensagem, se Cristo não for o centro da mensagem, irmãos, quanta gente hoje tem muito conhecimento e você olha, é uma arrogância a mensagem que ele faz, porque ele quer exaltar o conhecimento que ele tem. Você fica até abismado com aquilo, mas às vezes o cara nem vida com Deus tem. Pastor, que loucura. Irmãos, porque soberba, a Bíblia vai dizer que a soberba ela precede a ruína. Paulo está dizendo o seguinte, cara, a minha mensagem não vem pela sabedoria humana. A minha mensagem, ela não pode trazer a glória para mim. Não sou eu o dono da igreja. O dono da igreja é Cristo. O dono da igreja não é Pedro, não é Apolo. Entende? Paulo está dizendo o seguinte, cara, eu sou mensageiro. A palavra apóstolo, ela significa mensageiro. Uma das traduções é essa. Então Paulo fala, eu sou alguém que eu estou portando a mensagem. Eu não sou o dono da mensagem. Eu não sou o dono, eu não sou... Entende? Paulo está trazendo um conhecimento para dizer o seguinte, eu não sou o dono da mensagem, a mensagem ela é de alguém e esse alguém é Cristo. Eu não posso trazer uma sabedoria que a glória venha para mim, que a exaltação seja minha humana, pelo contrário, eu tenho que ensinar pessoas, essa obra vai continuar, e a gente está falando dela aqui hoje, e eu faço parte disso, você faz parte disso, e a gente vai dando sequência a essa obra que é tão linda e tão poderosa, que é a obra do Deus eterno. Eu espero que você tenha entendido, tenha ficado alimentado e edificado com tudo que a gente aprendeu até aqui. Não deixe de pegar a próxima parte. Eu fico muito grato a Deus pela tua vida. Eu queria muito que você estimulasse, incentivasse alguém a estudar também junto com a gente a palavra de Deus. Se tem mais alguém fazendo aqui, ou de repente vai fazer, igual o diácono Washington, né, que está ali fazendo culto familiar, aprendendo a palavra de Deus junto com a gente, aproveitando esse vídeo, né, para poder trazer ensinamento para os seus filhos, que ele quer certamente chegar no dia do grande dia e saber que os filhos deles estão tendo direito à vida eterna, porque ele fez o papel dele dentro de casa. Não adianta a gente ganhar o mundo inteiro e deixar a nossa casa desguarnecida espiritualmente. Que Deus abençoe você, tua casa e família. Não esqueça, se você não deixou o like ainda, deixa o like, isso ajuda muito. Compartilha essa mensagem com alguém, edifica, coloca no seu status. Eu fico muito grato a Deus. Eu tenho irmãos aqui da nossa igreja que tem colocado, né, vai lá no status do WhatsApp e posta lá, e dali vai replicando para outras pessoas. Eu agradeço muito a Deus. Tem irmão Atos, tem mais pessoas aqui, eu fico com medo de falar, não esquecer de pessoas e entristecer alguém, mas eu louvo a Deus por todos vocês que têm me ajudado a partilhar a palavra do Deus eterno aqui nesse canal. Que Deus te abençoe muito e poderosamente, em nome de Jesus.